Olá, estamos de volta, agora com arco de circunferência e ângulo central. Esse conteúdo ele vai ajudar você a resolver as três últimas questões da atividade 36, atividade do nono ano. Na circunferência representada abaixo estão assinalados os pontos A e B distintos. Perceba que os pontos A e B não coincidem, são pontos distintos numa circunferência. Esses pontos eles dividem a circunferência em duas partes e cada uma dessas partes é chamada de arco da circunferência. Então, eu posso perceber aqui claramente que eu tenho um arco AB, correto? E aí aqui, se eu for considerar, eu teria também o arco AB, coincidindo com esse termo. Então, para facilitar o estudo, os pontos A e B são chamados de extremidades do arco, o arco menor é indicado por AB, e para indicar o arco maior, tomamos mais um ponto desse arco, por exemplo, o ponto C, correto? Então, aqui eu vou ter um arco menor, que é o arco AB, que eu represento sempre com letras maiúsculas, com esse arco aqui em cima. Se eu passar aqui um segmento de reta, um traço, eu vou ter um segmento de reta, eu não vou ter. Então, eu tenho que ter cuidado com relação a isso. AB com o arco em cima, representando justamente o arco AB. E aí, para representar o outro arco maior, eu digo então o arco ACB, ou ABC, ACB. Ok? Também representado com um arco, um semiarco em cima das letras, ok? Considerando interessante que o ponto O é o vértice, é o centro dessa circunferência, então a distância de O para o ponto A, para o ponto B e para o ponto C aqui, ele é igual, certo, senhores? No caso aqui, ele é raio da circunferência. Então, o segmento OA é igual ao segmento OB, que é igual ao segmento OC. Se eu colocar vários outros segmentos aqui, eu vou ter valores iguais também. Então, nesse caso, eu vou ter então o raio da circunferência, correto? Raio. Lembrando que o raio ele vai do centro à borda da circunferência, a extremidade, correto? E o diâmetro? O diâmetro é aquele segmento que sai de um lado da circunferência, vai até o centro e continua até o outro lado, correto? Então, no caso, o diâmetro vale 2 vezes o raio, a medida do raio. Continuando, senhores, a medida do arco dessa circunferência, Então, quando traçamos um ângulo central, ele determina um arco na circunferência cuja medida pode ser dada em graus. Então, perceba aqui claramente que esse ângulo central aqui é 70, correto? Lembrando, senhores, que uma circunferência, uma volta completa, 360 graus. Então, na figura AB, é o arco determinado na circunferência pelos lados do ângulo central AOB. Então, aqui eu tenho a OB, essa medida aqui, essa medida aqui vale 70 graus. E qual seria a medida do outro lado? Ora, minha circunferência é 360. Basta eu diminuir. 360 menos 70, encontro então que o arco ACB vale 290 graus. Correto? Entendido aí? Muito bem, vamos continuando. Pessoal, ângulo inscrito, O que é um ângulo inscrito? Ângulo inscrito é todo aquele ângulo que tem o vértice na circunferência. Então, veja bem, os lados desses ângulos partem da borda da circunferência, aqui, e seus lados são secantes a ela. O que é uma coisa secante? Associa secante a corte. Toda vez que uma reta é secante a alguma coisa, secante a uma circunferência ou secante a uma outra reta, ela corta essa reta, ela corta essa circunferência. Tangente, ela tange, ela nunca vai cortar, ela vai tangenciar,
Então, aqui eu tenho que o segmento de reta BC, essa reta, ela está cortando essa circunferência. Consequentemente, aqui eu posso perceber também que o B, né, esse segmento de reta que saiu aqui de B e passou por A, ele também foi secante a essa circunferência, ou seja, ele cortou, correto? Muito bem. Então, na figura AB é um ângulo inscrito. Então, esse ângulo aqui, o ângulo ABC, ele é um ângulo inscrito a essa circunferência, certo? E ele determina o arco AC, correto? Ó, determinou aqui o arco AC. Esse arco aqui. Qual seria o outro arco? Seria esse, ó, ABC. Correto? Então, na figura SRT é um ângulo inscrito, ele determina na circunferência o ângulo ST, muito parecido com a questão anterior, né? Então, novamente, eu tenho um ângulo inscrito, perceba, ele nasce aqui na borda da circunferência, tem um vértice R aqui, e os lados cortam, né? São secantes a essa circunferência. E aí eu posso aqui perceber um arco ST, ou TS, e eu tenho também outro arco aqui, que é o TRS ou SRT, né? SRT, correto? Lembrando que as medidas são dadas em graus, tá? Então, ângulo inscrito. A todo ângulo inscrito corresponde um ângulo central, que determina na circunferência o mesmo arco determinado pelo ângulo inscrito. Não entendi, professor. Calma. Todo ângulo inscrito correspondente, ou seja, quem é o ângulo inscrito aqui? É o ângulo AVB. Esse é o ângulo inscrito. Ele determina na circunferência o mesmo arco, né, determinado pelo ângulo inscrito. Então, quem seria o arco aqui? O arco seria esse, ó, AB, né? AB ou BA, esse arco aqui, certo? Então, ele determina na circunferência o mesmo arco, certo? Então, AVB, novamente, ó, AVB é um ângulo inscrito, você pode perceber claramente aqui, ó, você viu na lâmina anterior. AOB é o ângulo central correspondente, a AOB é o ângulo central, e ambos determinam o mesmo arco. Perceba, ó, aqui o arco, né, que é correspondente a esse ângulo aqui, o ângulo AOB, tá? E também é correspondente ao ângulo AVB, correto? Muito bem. Dando sequência, o ângulo central, atenção pessoal, como o ângulo central tem a mesma medida do arco determinado por ele na circunferência, existe uma relação entre a medida do ângulo inscrito e a medida do ângulo correspondente. A medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida do arco determinado por ele na circunferência. Repito. A medida de um ângulo inscrito, então, a medida do ângulo inscrito, a medida de x aqui, ela vai ser igual à metade dessa medida aqui, pessoal. Correto? Então, se essa medida aqui for de 30 graus, esse ângulo inscrito aqui vai ser 15. Metade sempre dividindo por 2. Se esse arco aqui medir 100, aqui vai ser 50. Tá certo? Então, informação interessante, ó. A figura seguinte temos que x é a medida do ângulo inscrito, ó. X é a medida do ângulo inscrito BVA ou AVB, tanto faz. E AB é o arco, correto? Então, essa medida aqui vai ser a metade desse arco aqui. Metade, certo? Não esqueça, essa medida aqui, a metade dessa. Pessoal, se esse x aqui, se esse ângulo aqui é a metade do arco, qual é a relação que o arco assume em relação ao ângulo inscrito? Ele é o dobro, né? Se eu estou dizendo que esse rapaz aqui, o ângulo inscrito é a metade do arco, então o arco é o dobro de x, correto? Então vamos continuar. Acompanhemos agora algumas situações sobre ângulos inscritos, né?
Vamos determinar a medida x do ângulo inscrito AVB na figura ao lado. Pessoal, não precisa nem cálculo. É só você raciocinar. O ângulo inscrito vai ser a metade do arco. O arco aqui mede quanto? Não é 40? Ó, o arco mede 40. Então, o x vai medir quanto? 20. Simples. Não tem muito cálculo, não tem muita matemática aqui. Só raciocínio. Continuando. Olha só. Ele não quer aqui a medida do ângulo inscrito. Ele já deu o ângulo. Ele quer o quê? Ele quer a medida do arco. Qual é a relação que o arco assume em relação ao ângulo inscrito? Ele não é o dobro? Pronto, se aqui é se o x aqui no caso, né? Considerando essa situação aqui, se o x aqui é 63, o arco vai ser o quê? Não vai ser o dobro? Então, aqui nós temos que 63. O x vai ser quem? Vai ser o dobro. Cuidado, viu? Não vai dividir, não. Ó, se eu tenho o arco e quero o ângulo inscrito, eu divido por 2. Mas se eu tenho o ângulo inscrito e eu quero a medida do arco, essa medida aqui, eu vou multiplicar por 2, é o dobro. Correto? Ó, então, aqui é 63, o dobro dele foi 126. Correto? Muito bem. Pessoal, chegamos ao fim, né, dessa aula aí, dos conteúdos da aula 36. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não deu para compreender de primeira, pausa o vídeo, né, volta ao início, retrocede, com calma. Matemática é calma, tá? Tenta compreender. Tenta sempre utilizar a razão que você vai conseguir galgar na vida, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau.